pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente, André Luciano, aqui à frente do nosso podcast intitulado Do Caos ao Case. Não vou mostrar para vocês ainda o nosso convidado que é global, hein? Meu amigo, é você que quer saber tudo de locução, reportagem, comunicação, relacionamento humano. Você hoje vai ter uma aula aqui com meu amigo que tem uma história bem bacana. Sem mais delongas, vou apresentar ele, Antônio Marques, o narrador. Galera, beleza, meu amigo, graças a Deus. De boa? Prazer meu todo estar aqui. Né? Eu que te agradeço de você sacrificar o seu almoço para estar aqui conosco, hein? Nada, sacrifício nada. Pegou trânsito para chegar aqui? Não, foi até tranquilo, foi tranquilo. A Baixada está tranquila aí nas notícias, por isso você conseguiu chegar aí em tempo? Tranquilo à vontade, não, notícia não, que olha, o que não para chegar notícia e notícias não assim tão felizes, né? Mas notícias importantes que a gente precisa dar todo dia. Bom, você não comentando na notícia de ontem já tá bom demais. Não é? Mas quem sabe a gente melhora a partir de sábado e diante. Não é? Verdade. Toninho, obrigado. Satisfação em ter os amigos aqui. Melhor do que estar batendo papo com as pessoas é estar recebendo os amigos. E você sabe que tem amizade, tem um carinho desde lá do tempo, quando você estava lá engateando lá no Manduca? Lá no Manduca. E nosso podcast aqui, a gente tem recebido as pessoas que a gente entende que tem histórias de caos, apesar que os nossos caos pouco conhecem, mas você hoje é um case para nós aqui, que somos aqui da cidade. Quando a gente vê alguém próximo a gente na telinha da TV, você sabe que o carinho é diferente, a gente fica ali vidrado, né? E o seu sucesso é o nosso sucesso. Pô, legal, né? Fico feliz. A gente sabe o quanto as pessoas que torcem, a gente sabe quem é de verdade, né? Você é uma delas, um amigo aí de longa data, um amigo que sempre torceu pela gente e está aqui com muita satisfação e muito orgulho para a gente conversar de qualquer assunto, de peito aberto. Amigo inconveniente, que na hora do jogo fica mandando mensagem. Tá em transmissão, né? Cadê a hora da transmissão? Não sei o que. Não tem problema, os amigos a gente atende. Fica marcando no Instagram, fica no seu e fala, será que ele pode atender lá? Eu sou meio apaixonado. Entendeu? Pra quem não te viu nas telinhas, aí não viu na TV, se apresente por gentileza para a nossa audiência. Bom, me chamo Antônio Marcos, eu estou no jornalismo desde 2009, né, de formado. Tá. Sou jornalista formado desde 2009. Na crônica esportiva eu estou desde 2006, né, então desde 2006, são 14, 16 anos, né, na crônica esportiva. É o grande amor profissional que eu tenho, que é a crônica esportiva. Foi o que me fez, que me motivou a entrar na faculdade de jornalismo, foi a crônica esportiva, porque antes de virar jornalista eu fui radialista, eu fui repórter de campo, né? Vivi muito campo, vivi muito esporte, até me tornar jornalista, repórter de redação e hoje editor de A Tribuna, né, que é o jornal centenário tradicional da nossa região, né, o Jornal Tribuna. E hoje eu, com grande satisfação, eu sou editor do site desse jornal histórico da nossa região. Que bacana. Mas antes da gente aprofundar no profissional, aqui eu costumo bater o papo com as pessoas, tentando despir dos predicados que fazem as pessoas olhar por certa conveniência e seletividade. A gente também contrata aqui pessoas que na sua parte humana
tem excelência na condução da sua vida. Então, a gente quer entender aqui, passar para o pessoal a sua base. Quem é o Antônio Marcos? Ele é filho de quem? Papai, mamãe, esposa, é pai de alguém? Por gentileza. Eu sou filho do seu Antônio Estevão, Tá. O mais popular Mococa da Cozipa, né? Mococa da Cozipa. Mococa e Topeca, né? O filho do meu pai. Tá. Meu pai trabalhou a vida inteira, né, na antiga Cozipa, né? Hoje os em Minas também, que enfim, aqui em Cubatão, infelizmente, não, né, ela está seguindo de uma forma mais enxuta, né? Com menos funcionários e tudo mais, né? O carro-chefe é em Patinga, em Minas Gerais. Mas a vida inteira do meu pai foi na Cozipa. E filho da dona Valdevina, que é o amor da minha vida, né, minha mãe. Tá. Graças a Deus meus pais estão vivos. São as pessoas que me passaram valores, me passaram assim, valores humanos, o valor também de ser decente, do respeito ao próximo, o valor também da religião, o valor da vida, né, como um todo. Então eu agradeço muito aos meus pais pela educação que eles me deram. Minha infância, meu pai nunca me deixou faltar nada, nunca faltou nada em casa, né? Nunca tivemos luxo, mas também nunca faltou comida, nunca faltou nada, porque meu pai e minha mãe são dois batalhadores assim que dão, assim, todo dia dão um exemplo pra gente, né? Pra mim, pros meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, né? A Mariana e o caçula, o Leandro, que é músico, né? Meu irmão toca em banda de rock, toca violão, toca bateria, toca contrabaixo, é músico autodidata. Olha que beleza. Tinha o irmão mais velho músico também, que eles vão falar do... Exato, né? Pegou o sangue, meu pai, por ser tão apaixonado por música, acho que a gente herdou isso dele, né? Tanto eu e meu irmão, minha irmã também, cara, minha irmã também quando canta muito. A Mariana e o Leandro, né? Um beijo pros dois. E, enfim, a história de vida assim da minha família, ela é muito forte, né? Minha mãe é preta, minha mãe é negra, tem história de luta assim desde dos 8 anos de idade, né? Minha mãe perdeu a minha avó com 8 anos e perdeu o meu avô com 13. Então minha mãe se viu com os irmãos somente órfã aos 13 anos. Né? Então minha mãe veio do Paraná, ela com 13 anos começou a trabalhar como doméstica, né, no Paraná, e veio embora com uma família, né, para São Paulo. E eu gosto de lembrar essa história, porque sempre quando eu tenho alguma dificuldade eu lembro dela, eu lembro do que ela passou, e nada do que eu passe pode chegar perto do que ela teve que passar. Porque minha mãe passou fome, minha mãe enfrentou muita coisa, enfrentou preconceito, racismo. Minha mãe, quando veio para Santos com essa família, ela foi escrava, né, porque ela trabalhava e não recebia. Então, aconteceu uma situação dentro dessa casa onde ela trabalhava, onde a filha da chefe da minha mãe, da dona da casa, né, pegou uma joia da mãe, olha só que absurdo, né? Pegou uma joia sem avisar a mãe, e minha mãe, por ser negra, foi acusada de roubo. Minha mãe foi parar no conselho tutelar, cara, até porque uma coisa que me emociona muito, porque minha mãe, de 13 para 14 anos, foi parar no conselho tutelar como uma ladra. E só que Deus é tão bom, cara, que o chefe do conselho tutelar é meu padrinho. Hoje meu padrinho, graças a Deus vivo, o seu Jackson, minha madrinha Cícera, um beijo para os dois também. São os 2 anjos assim da minha família. Que meu padrinho ainda comenta, né, quando ele contou a história. Eu demorei muito para saber essa história, né, para descobrir essa história e tal. Minha mãe nunca pôde comentar também, até perdão mãe de estar contando isso, mas é uma coisa que me motiva, que me faz levantar a cama todo dia, lembrar essa história dela. E meu padrinho, quando olhou para minha mãe, no meio de, sabe, de caras que, sabe, adolescentes, né, que iam para a Fundação Casa, né, o cara FEBEM, e ele olhava para ela e falou, não é possível, ela não fez nada disso. Meu padrinho, já com o olhar de um cara que trabalha com o conselho tutelar, trabalhava há anos com o conselho tutelar,
E aí ela falava pro meu padrinho que só queria ir embora, quero ir embora pro Paraná, quero ir embora com a minha família, não quero ficar mais aqui, pelo amor de Deus, me ajuda a ir embora, eu quero ir embora daqui. Eu não fiz nada e tal. E meu padrinho falou, não, você não vai nem dormir aqui. Meu padrinho falou assim, aí meu padrinho chegou para ela e falou assim, ó, eu tenho um filho pequeno, 2 filhos pequenos, né? E minha esposa não tem quem sabe, quem ajude em casa para olhar eles e tal. Só que você não vai ser minha empregada, você vai ser a irmã deles. Você vai ser a minha filha, olha só. E na mesma noite a família chegou lá, a família estava com a minha mãe. A senhora descobriu que a filha tinha pegado a joia e queria pegar minha mãe de volta para levar embora para casa. Meu pai falou, a senhora não leva daqui nunca mais. E minha mãe foi morar com meu padrinho com 14 e saiu de lá casada com meu pai, cara. Então, estudou tudo, né? A minha madrinha é professora. Então, pô, uma história assim... Bacana, Antônio. Demais, porque... Uma história de caos. De caos assim, total, né, da minha mãe, Você vê como Deus escreve certo por linha só. Exato. Ela conheceu meus padrinhos e hoje, eles chamam minha mãe de filha, cara, é uma coisa assim linda de ver. Meu padrinho chama minha mãe de Valdevina, que é o nome da minha mãe, Oval e tal. Eu chamo de Vina, que chamava assim, e filha, vem cá, filha, não sei o que, ô filha, eu tô com saudade, quero te ver. Meus padrinhos, um dos filhos morreu, né? O Marcos, né, que Deus o tenha, morreu com 26 anos. E engraçado, né, que... Qual o nome dos seus padrinhos? Charlson e Cícera. C-E-C-E-R-A. A Cícera foi a princesa que deu a carta de alforria para sua mãe? Foi que levou... Quando meu padrinho chegou em casa com a minha mãe, ela falou, não, é a nossa filha. E minha madrinha já havia adotado, né, o outro filho, né, o Ivan. E quis o destino que o filho biológico da minha madrinha morresse, né? É o Marcos, um acidente de carro. E então minha madrinha, ela criou 2 filhos que não saíram dela. E minha mãe, ela é muito grata até hoje. E a gente é tudo por eles e eles por nós, assim. Porque hoje é uma coisa assim muito forte, uma ligação muito forte que eu tenho com a minha madrinha. Não é uma coisa só de madrinha, ela é minha madrinha, não, ela é uma mãe, meu filho chama ela de Bisa. Né? Então, é uma história que fortalece muito. Meu pai também, meu pai é um super batalhador, mas meu pai, graças a Deus, teve meu avô e minha avó até ficar adulto, fez a vida dele e tudo, começou a trabalhar e tudo mais, depois meus avós vieram a falecer, mas meu pai já adulto, eu já tinha nascido, minha irmã também, então... Assim, a vida da minha mãe é uma vida que entristece a certo ponto, que ela não devia passar por isso, né? Que meu avô também, como, né, naquela época meu avô era alcoólatra, minha avó sofria muito na mão do meu avô, os pais da minha mãe, no caso. Então minha mãe teve uma infância muito sofrida, muito doída. E, enfim, ela realmente é do caos ao case. A história dela dá um livro, dá um filme, que ela tem uma história assim, difícil, mas vencedora, né? Então, minha inspiração de vida é minha mãe. Então, mas é que nem a história da sua mãe, como várias outras, você vê como a importância das pessoas na vida das outras, né? Uma terceira pessoa que não tinha nada a ver, no momento de pressão, mas o camarada com muita inteligência e perspicaz, entendeu que aquela menina, por conta da pureza, e o jeito, né? Enxergou que não, tá errado, não é possível, não fez nada. Que estava errado, e sua mãe construiu essa história, que o filho consegue reconhecer. Então o filho tá abrindo o coração e contando a história, mas quem sabe... poucas pessoas sabem essa história. Aliás, tem gente da minha família que não sabia dessa história, não pessoal, no podcast. O pessoal está agora sabendo de primeira mão, que o filho está contando, e quem sabe o jornalista escreve um livro. Porque a história dela, cara, ela é uma história assim, de vencedora, de batalha mesmo, de luta e de vitória. É uma vitória, ela venceu, minha mãe venceu. A mãe está quantos anos, Antônio? Meu pai hoje está com, eu sempre faço a conta pelo meu pai, eles estão de diferença de 7 anos. O meu pai está com 72, né? Minha mãe está com 65. Tá. Sua mãe, um tempo atrás, eu lembro que você também sofreu um pouquinho. Foi, aí foi o meu caos, foi esse período, né? Acho que foi o maior
acho que o maior sofrimento da minha vida foi minha mãe ter enfrentado o câncer. Tá. Foi em 2013. Tá. E foi numa época em que minha carreira estava decolando, tudo estava acontecendo. E tinha acabado de fazer a Olimpíada de Londres, tinha a proposta de trabalhar em São Paulo. Veio tudo ao mesmo tempo, né? Só que eu optei pelo certo, né? Porque a vida é o certo. E a vida da minha mãe estava em jogo, então eu não pensei duas vezes em... Na verdade não era nem uma proposta, mas era uma sondagem, né, de trabalho para ir para São Paulo, um canal que eu sonho trabalhar, um dia eu vou chegar, se Deus quiser. Mas ficou no passado, nessa época, mas enfim, a gente voltou a flertar, né, nesses últimos anos, né, quem sabe, possa acontecer alguma coisa. Mas 2013 foi um ano muito difícil, eu acho que o ano mais difícil da minha vida foi 2013, foram, né, 2013, 2014, porque eu casei em 2012, como eu falei, minha carreira estava decolando no jornalismo, na narração esportiva, tudo acontecendo. E descobri o câncer da minha mãe no final de 2013, em novembro. A gente foi lá para fazer um exame e constatou, né, o tumor no intestino. E eu vi ali meus irmãos perdidos, né, meu pai também ali sem saber o que fazer. E eu vi que eu não podia chorar. E eu sempre fui um chorão mesmo, assim, eu sou emotivo pra caramba. Mas eu não podia deixar a peteca cair na frente da minha mãe nunca. Então eu acompanhei minha mãe em todas as quimioterapias dela. Todas. Eu estava do lado dela e ela recebendo a medicação, eu do lado dela. E eu conferia cada medicação que colocava, eu tirava foto, eu guardava, eu anotava, chamava a enfermeira, chamava tudo. E em todas as consultas dela, até o médico falar que ela estava curada, até hoje, quando a gente vai no controle, né, que agora vai ser de 2 em 2 anos, minha mãe teve câncer em 2014, a cura dela foi confirmada depois de 5 anos. Né? Tá. É muito tempo que você fica... A cura que eu falo é por completo, né? Porque você se livrou do tumor e você fez um preventivo de quimioterapia para que ele não voltasse e desse metástase. Minha mãe teve um tumor T3, um tumor no tamanho de uma laranja. Minha mãe foi um milagre, a doença não ter se espalhado. Então, aquilo foi uma aprovação muito grande, porque aí nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu tendo que fazer as coisas, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar na vida, nunca vi meu pai chorar. Foi a primeira e única vez que eu vi meu pai, que saiu uma lágrima do olho dele, quando ele viu minha mãe no leito do Beneficência Portuguesa. Até aproveitar aqui, se o Dr. Amber estiver assistindo o podcast, Dr. Amber, um beijo no teu coração, foi outro anjo que entrou na minha vida. Dr. Amber, cirurgião responsável na Beneficência Portuguesa de Santos. Foi o cara responsável, ele salvou minha mãe, assim, ele fez a cirurgia da minha mãe. E no momento ele perguntou se eu tinha condição de levar ela para São Paulo. Porque ele falou, São Paulo, o atendimento melhor é em São Paulo. Ele foi sincero comigo, eu achei aquilo super bacana. Ele podia falar, trata aqui, ou... Não, ele falou, pode levar tua mãe lá? Porque ele ficou preocupado, né? Ele viu o tamanho do tumor da minha mãe, né? Podia dar consequência, aí eu falei, não, vou para São Paulo, minha mãe tratou uma Secamaro, que é referência, aliás, é o que eu sempre recomendo para quem tem um parente está com câncer, tem que tratar na Secamaro, lá aceita SUS e é o melhor lugar, excelência. Enfim, minha mãe, nesse meio tempo quando descobriu o câncer, na mesma semana tinha um evento do Esporte pro Esporte, onde a gente ia receber medalha da Prefeitura de Santos, tal, o programa sendo parabenizado pela Prefeitura e tal. E eu não tinha cabeça para ir na festa. Só que eu pensei, poxa, eu preciso ir porque talvez lá eu possa encontrar algum conforto, alguma ajuda. E foi lá que eu peguei que eu encontrei com o Ademir Pestana, né, presidente da Beneficência Portuguesa. E ele me viu muito abalado, né? Ele me falou, pô, o que aconteceu? Aí eu expliquei, poxa, a mãe, né, já diagnosticou ontem. E ela diagnosticou na terça, e o evento foi na quarta, uma coisa assim. Aí ele falou, leva ela amanhã lá e tal. Ficou vendo do meu pai e tudo. Aí já internou e já operou na sexta-feira. Já tirou, porque era emergência, né, tinha que tirar o quanto antes. E aí começou, né, o enfrentamento da quimioterapia, que é uma coisa que
o câncer ele pega toda a família, não é só o paciente. Sim, toda a família é envolvida, toda a família sofre junto, toda a família, cara, tá ali. E quando eu vim numa missa, né, com a minha irmã, aqui no Boqueirão, no Santo Antônio, saindo da missa eu fui seguido por ladrões, né, e roubaram minha casa, fizeram ali pra minha casa. E, tipo, na semana do Natal, de 2013 para 2014. Eu lembro dessa época. Me amarraram, me trancaram no banheiro, fizeram a limpa da minha casa. E eu falei pro assaltante na época que... Eu falei, cara, você leva o que você quiser, mas não me mata porque eu tenho minha mãe com câncer, eu preciso cuidar da minha mãe. E é uma coisa que é complicado porque eu só via minha mãe, sabe? O cara tava na minha cabeça e eu só via minha mãe. Eu tava pensando na minha mãe tem quimioterapia. Eu não posso morrer. Então, é doido isso, porque minha mulher não estava em casa, graças a Deus, eu era casado, meu filho não havia nascido ainda. Então foi uma coisa que me chocou muito e desde aquele dia eu me tornei devoto de Nossa Senhora Aparecida porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida na minha casa, ela ficava no armário virado para a rua. E quando eu saí amarrado do meu quarto, a imagem estava na mesa olhando para mim. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo, sabe, me zerou assim. Falou, poxa, ela que me salvou. Então desde então sou devoto de Nossa Senhora. Todo ano eu vou para Aparecida do Norte agradecer. E foi uma aprovação assim gigantesca na minha vida, né? Que não parou, né? Depois, aí veio minha mãe no leito de cama, pediu pra ela, falou, nada que um neto cura, nada que um netinho não cure, filho. Ela queria ser avó. Aí veio meu filho, né? Que é a minha bênção, é o amor da minha vida, da minha esposa. E isso, meu filho nasceu em 2015. E, cara, quando a gente estava recuperando de tudo isso que eu passei, com a minha mãe, com esse assalto, que eu tive que vender minha casa, fui morar em apartamento, porque hoje eu não me vejo mais morando em casa, infelizmente. Eu cresci na Tupi, né? A vida toda? A vida toda na Tupi ali, conheço todo mundo. E fui roubado no Oceano, conhecendo todo mundo, entendeu? Sabe, eu cresci com tanta gente, sabe, que foi pro bem e foi pro mal. Tem gente que desvia o caminho, tem gente que segue o caminho correto. Ou segue o caminho que... Isso, que sobra, mas enfim, que ele resta, mas... aquilo me decepcionou muito, eu quis mudar até de cidade na época, não queria ficar mais aqui, mas enfim, aí eu acabei mudando para apartamento, segui minha vida. E veio meu filho, cara. Aí vem, né, aquela turbilhão de sonho também, expectativa, né, em cima de um filho e tal. Isso em 2015, meu filho nasceu em março. Quando foi entre 2016 e 2017, meu filho com quase 2 anos, o meu filho começou a ter perda de evolução. Ele involuía. Ele, no caso, vinha uma criança totalmente uma saúde normal, perfeita, sem nenhum tipo de situação diferente. E passou a apresentar, a retroagir certas coisas, não responder a certos comandos e tal. Aí nós fomos um neuro em Santos, que eu nem lembro o nome, também nem quero lembrar, porque foi um baque pra gente assim, porque tratou a gente de uma forma, eu e minha esposa, muito ruim, né, meu primeiro filho. E o cara nem olhou meu filho direito, aí ele falou, é autismo. Eu falei, como, doutor? É autismo. Seu filho é autista. Aí, poxa, abriu-se um buraco, né? Porque quando você não entende, você não sabe o que é essa condição, sim, você pensa que você pensa que é uma doença. O autismo não é uma doença, o autismo é uma condição que precisa ser trabalhada. Meu filho é saudável, meu filho tem problema de saúde. Ele tem uma condição
onde ele precisa de repetições, ele precisa de acompanhamento terapêutico para poder desenvolver socialmente. Mas ele vai para a escola, ele faz tudo. Só que naquela época, 2 anos, meu filho, assim, você imagina N coisas para o teu filho. Aí você se vê limitado a um monte de coisa. Aquele momento bateu assim também forte na gente. Aí eu pensei, poxa, caramba, tudo que só veio porrada, né? Eu vou respirar, vem porrada de novo, eu vou respirar, vem porrada de novo. Aí as pessoas, pô, tá na televisão, tá bem, tal, não sei o que, tal, mas a vida, se a tua vida em casa não estiver legal, cara, nada fica legal. Então, profissionalmente, em 2016 eu fui pro Rio de Janeiro, cobri a Olimpíada. Eu era o único apresentador de afiliada trabalhando com pessoas de matriz, Rio de Janeiro e Globo no Globoplay, no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, sabe? No JB, no Jardim Botânico. Tava lá na Globo, tava vendo o Pedro Bassan passando por mim ali. Pô, só os feras, meu. Todo dia eu vendo gente que eu acompanhava na TV, sabe? Marcelo Correia, que se tornou um amigo, né? Na época lá também. Ele agora, claro, tá mais afastado hoje, mas nesse período, uma pessoa que fiz uma amizade muito legal. Então, e aconteceu um monte de coisa boa profissionalmente, mas na minha cabeça no meu moleque. Até hoje é assim, mas de uma forma mais leve, de uma forma onde hoje a minha esposa, aliás, eu tenho que agradecer a minha esposa, porque eu tenho uma mulher assim absurda em casa, uma mulher guerreira demais. Estudou comigo. Eu sei. A gente estudou comigo. Quantos Contabilidade. A Gibrisa. Ela é muito paz e amor, né? Muito zen, né? Não se estressa com nada. E talvez até esse jeito dela também colaborou muito também para a gente ter uma certa serenidade para cuidar do meu filho, para ajudar meu filho. E enfim, né, André? Então foram assim porradas em sequência, né? Que a vida acabou né, apresentando para mim, no meu destino, dentro da minha trajetória. E acabou me moldando mais, né, me deixando mais cascudo para tudo. Eu não tenho medo de encarar nada em termos profissionais. Poxa, mas caramba, é um desafio. Cara, que a vida já me testou. Nada para mim não menosprezando as coisas que eu almejo, não é isso não. Eu almejo coisas legais, coisas bacanas, coisas importantes para mim, mas nada vai ser mais difícil do que a gente superou e supera todo dia em casa. Então meu filho veio como provação também, mais uma provação de que o meu filho também me ensinou também a ser mais paciente, né? Eu sempre fui um cara, aliás sou ainda muito ansioso, uma coisa minha, mas era muito mais, então me tirou um pouquinho esse negócio de ansiedade, me tornou uma pessoa mais paciente também, de passar a olhar mais ainda o outro, de se colocar no lugar do outro, de entender a condição do outro. Meu filho me ensinou muito e me ensina todo dia. Então, a partir do momento que a gente descobriu o autismo do meu filho, a gente começou a correr atrás de informação, né? A gente começou a se informar melhor do que é o autismo, do como ele é trabalhado no Brasil, que é uma coisa ainda que precisa melhorar muito. Tivemos há pouco essa votação ridícula do rol taxativo. Antes da gente falar do rol taxativo, Antônio, você falou que a partir daquele momento, com aquele problema lá do assalto, você passa a ser devoto de Nossa Senhora Aparecida por conta você sai do quarto, a imagem dela estava virada. Aí você tinha... Acabei atropelando, desculpa. Né? Não atropelando não. A linha do tempo. Eu só estou voltando só para poder construir, para depois a gente concluir para você. Então você não era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Não. Daí veio diante da dádiva de ter um filho, aí tem uma questão de estar sendo trabalhada uma condição para desenvolver em você paciência, para desenvolver em você respeitar o tempo do outro e para desenvolver em você também respeitar o tempo das coisas. Sim.
Você, então, se tornou devoto, você desenvolveu paciência, mas eu acho que o mais importante é entender, você já conseguiu concluir e aceitar que os planos de Deus é bem diferente dos planos dos homens? Sim. Totalmente diferente. Ele pode em algum momento caminhar no mesmo, na mesma linha, na mesma direção. Mas ele te prova aquele negócio do sacrifício, ele te traz benefício desde que você consiga trabalhar a cabeça. Porque se você não tiver cabeça, porque toda essa situação me levou a um princípio de depressão, eu tive síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, porque acabei, a gente acaba focando em algumas coisas e esquecendo da saúde, então você foca muito no teu trabalho e foca muito na condição da tua criança e você só foca em coisas preocupantes, em coisas que não... O trabalho é extremamente importante, mas em nenhum momento você está focando, deixando algum espaço para a tua saúde, para a tua própria família, na parte positiva. Porque quando você tem um filho numa condição de autismo, no começo você erradamente compara ele aos outros. Como que vai ser? Exatamente. E fica sempre pensando no futuro. Numa limitação. Tipo, isso é uma coisa que sempre me incomodou no sentido de me preocupar. Como é que vai ser a vida dele quando eu faltar, quando minha esposa faltar? A gente tem... Antônio... mas é a preocupação de todo pai, mas assim, a condição do meu filho, naquela época, na minha cabeça, totalmente dependente, naquela época eu não via a saída, eu só via o buraco. Então é difícil, quando você só vê o buraco, você sair dele. A partir do momento que você começa a chegar à luz, aí você entende que há um caminho a ser buscado e você tem que trabalhar esse caminho. Então é o que eu faço hoje, eu trabalho esse caminho para deixar tudo em ordem para o meu filho, porque eu tenho certeza, Deus sabe das coisas, ele está mostrando isso a cada dia, a independência dele, e vai estar estudando, vai ter uma vida... O que é uma vida normal, né, cara? A gente não tem que falar isso é uma vida normal. Ele vai ter a vida dele da forma que ele vai gostar e da forma que ele entende ser boa e bacana para ele. E a gente vai estar aqui para apoiar. Então, foi uma aprovação assim difícil, cara, porque se eu falar, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu queria que não, foi bom meu filho ter nascido com autismo. Nenhum pai quer que o filho nasça com autismo, porque é até duro falar isso, uma criança que hoje é adulta, autista, falar nenhum pai, não é renegar a criança, viu gente, pelo amor de Deus, não é isso, pelo amor de Deus, não é longe disso. Mas nenhum pai quer o filho tendo uma rotina de adulto desde criança. O meu filho ele tem uma rotina de adulto desde os 2 anos de idade, ele tem 7, são 5 anos de terapia diárias. Ele brinca menos que todo e qualquer outra criança que eu conheço, porque ele tem que passar por várias situações terapêuticas. Mas é preciso trabalhar ele hoje, para quando ele for adolescente e adulto, ele estiver totalmente independente, sabendo de tudo que está acontecendo, entendendo tudo que ele está fazendo. Talvez Deus manda através do seu filho a mensagem e ajudou a trabalhar em você essa questão da ansiedade. Para você, e eu acredito também, eu não sou um camarada espirituoso, frequento a religião, fui batizado na igreja católica, mas não sou um frequentador. Nós batendo esse papo aqui, nesses primeiros minutos, teve algum problema técnico em uma tomada e eu fui mexer na TV. Não dá para querer ter tudo perfeito, a gente tem que ter controle de tudo. Nós não conseguimos ter controle das coisas. Interna Cópolis, olha, você controla alguma coisa. Então, agora há pouco começou, nós estamos aqui embaixo do condomínio residencial, de prédio, sempre muito tranquilo, não sei se você chegou, estava um som aí, um funk. Então, a gente tem que desenvolver paciência e sabedoria. É lógico. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Daí seu filho nasce, você já estava na filiada da Globo, local aqui na TV Tribuna? Já. Até para contar para o pessoal, né, eu comecei na Uzi Minas, né? Comecei com 18 anos e saí de lá após 13 anos, né? Em 2013 eu saí de lá para ir para a Tribuna. E o Edu,
O Edu é meu padrinho, né, no jornalismo. A Tribuna, para quem não sabe, é afiliada à Globo local aqui na Baixada Santista. Exatamente, né? afiliada da Globo aqui na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Eu, quando iniciei a faculdade, iniciei ela pensando na crônica esportiva, porque eu já fazia, né, alguns eventos, né? E entrei na crônica por meio de imitação, que fazia isso nas Minas, imitava narradores, né? E o pessoal falou, pô, você tem que fazer isso e tal, não sei o quê. E o esporte eu sempre gostei, né, de esporte, então passei a levar a sério e se tornou minha profissão. E depois, foram 13 anos nas Minas, aí surgiu a vaga para trabalhar na internet, na Tribuna, não era nem a vaga de narrador, era a vaga que tinha, para ganhar menos do que eu ganhava. Aí você vê a importância da pessoa que está do teu lado, né? Eu comentei com a minha esposa, eu tô indo para ganhar bem menos do que eu ganho na 11 Minas. Tudo bem? Ela falou, vai, porque é teu sonho. Não quero ninguém frustrado do meu lado. Vai, porque é teu sonho, a gente se vira, a gente segura as pontas e vamos embora. Minha esposa sempre me apoiou. Regi, beleza? Ela sempre me apoiou, sempre. Então, até agradeço demais ela por isso, porque nunca recebi um senão de alguma observação ou então algum caminho que eu segui na profissão. Então, eu entrei na 11 Minas como repórter de internet, apanhei bastante, porque é fácil você escrever, né, para a internet, escrever em hard news, mesmo na época, para jornalismo esportivo, apanhei, sofri muito, fui bem questionado, né, normal. Mas como eu entregava outras várias coisas, né, para a empresa, eu sempre tive a importância. Acho que tem até hoje. Sim. Então, aquilo acabou me mantendo e eu fui evoluindo com o passar do tempo, e nesses quesitos que eu não tinha domínio, cara, texto e tudo mais. E isso foi o Edu, né, me colocou na empresa, mas eu devo também a hoje, que é o meu chefe, o Alexandre Lopes, me transformou num jornalista. Ele me transformou num jornalista. Porque eu era um narrador somente. Quem me transformou num jornalista foi o Alexandre Lopes, que hoje é diretor de conteúdo do Grupo Tribuna. Então porque ele me fez repórter e ele me tornou editor. Né? Por confiança, tudo no meu trabalho. Assim como ele é. Exato. Hoje ele entrou como estagiário no Tribuna e ele é hoje o principal diretor do grupo. Então, Antônio, eu vou te cortar que eu quero te fazer 3 apontamentos. Eu perguntei, mas antes de fazer os apontamentos, você falou repórter... repórter de internet. Como é? O Ed? De web, né? Web. Ah, tá. Tem diferença? Não, web e internet. Para quem escreve para a internet e para quem escreve no jornal impresso? Tem porque a linguagem é diferente, a linguagem é mais direta da internet, né? A linguagem vai ter que ser mais direta e... sintetizada. Isso, exato, enxuta. Objetiva. Exato, porque no impresso, pelo menos no impresso mais antigo, inclusive, hoje está mais enxuto, né? Até no impresso o texto. Né? Então na internet é como igual a nós aqui nas outras coisas, os primeiros segundos é importantíssimo, as primeiras linhas. Sim, o lead, o primeiro parágrafo é o manda-chuva, é a chave da matéria. O título principalmente, porque hoje a internet, Google é o título. É o que vende mesmo a tua matéria, o teu trabalho. Então também tem essa parte de UX também para você? SEO, palavra-chave, Google, toda a matéria que a gente sobe, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá. Mas é um tempo que você vai te dando essas coisas. Daí, claro, também cursos, né, que a gente vai fazendo conforme o passar dos anos. Tá, depois eu vamos trabalhar essa questão. Mas eu ainda, na parte do seu filho, da família ali do programa, eu te perguntei se você já estava na filiada da Globo, porque eu acredito que a filiada da Globo, você devia ter convênio médico e tudo mais. Isso. O convênio médico, você tem um filho que tem algo que precisa trabalhar. E hoje, aí, recentemente, você e o Marcos Mion, né? Sim, o Marcos Mion, que para mim é uma inspiração como pai. Eu vi vocês dois aí nas últimas 3, 4 semanas aí na militância ferrenha, batendo com referência a essa questão que, acho que foi o STJ ou o STF? STJ. O STJ, por questão unânime, até me estranhou, porque... sem nenhuma crítica, mas
antes das pessoas estar lá vestidas como juiz, eles costumam, na sua maioria, ser pai, ou ser avô, ou ser filho, e eu entendi que a decisão deles... STF, desculpa. Foi o STF? Não sei se foi o STJ ou o STF. Eu achei, numa época dessa, que nós ainda não se libertamos da Covid, porque, no caso você está falando uma questão de autismo, e as pessoas com anomalias e questões oriundas de pós-Covid, ou ainda pessoas que ainda estão para pegar Covid. O próprio câncer. O câncer é uma doença que tem tratamento, tem medicação, que com esse rol taxativo deixa de existir para a pessoa que depende dele. E então eu queria, Antônio, que você explicasse para as pessoas que não estão antenadas essa questão do rol taxativo, que agora ficou de maneira objetiva, que os planos de saúde, se não contemplado lá na pólice, no contrato deles com eles, não são mais obrigados a cobrir a determinada anomalia, e não há nem que a pessoa buscar aquelas liminares específicas personalíssimas. Eu gostaria de você como parte, primeiro como parte, depois como jornalista, né? Sim. E como militante, assim como você e o Marcos Leon, vocês são dois militantes que eu vejo. É simples, porque o rol ele era exemplificativo, né? Tá. O que é exemplificativo? Você pode questionar o que está e trabalhar até, um exemplo, número de sessões de atendimentos terapêuticos. O convênio ele limita você a um número de sessões de psicologia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia. Estou falando no caso específico, né, do meu filho que ele faz. No exemplificativo, isso é discutível. Isso pode ir para a justiça e você ganhar... Uma tutela antecipada. Isso. E você, na verdade, não é o convênio pagar 100%, é o convênio fazer o trabalho do convênio. Modular. Exatamente. Pagar uma parte e você a outra. E é caro. Até porque é o risco do negócio dele também. Exatamente. Não pode quebrar também. O seu filho, quando nasce, ele já nasce no convênio quando na barriga da sua esposa. Exato. Exatamente. Não tinha como saber Exato. se ia precisar de uma... Ou se ele ouviu uma não, né? Então, com o rol taxativo, o que, mesmo com várias observações que eles deixaram que podem ser feitas, os juízes lá, porque eu acho engraçado, se você vota numa coisa que você acredita, você vota e fala acabou, é isso que eu acredito e pronto, e vai ser. Não fica falando, mas pode recorrer a tal situação, assim assado, você começa a colocar condições dentro de uma lei que você está aprovando. Então você não está aprovando uma convicção, então você não acredita que você está votando. Então esse voto foi, aliás, isso ir para a votação já foi ridículo, e ter aprovado então pior ainda. Isso é um crime. Isso aí mata famílias. Você está acabando com famílias. Você não está adoecendo famílias. Você entende que eles julgaram aquilo de maneira muito fria? Sim. Totalmente. Totalmente. Num decreto aprovado naquela hora da noite, né? Poucas pessoas lembram disso. Né? Um decreto foi aprovado. Nas entrelinhas estava o rol taxativo estava lá, dentro desse decreto, e os juízes só arremataram essa situação. Mas o decreto, ele dura durante esse período, precisa ser convalidado. Então. Exatamente. Mas eu penso que eles arremataram o que foi colocado dentro do decreto. Isso há um bom tempo atrás, né, pelo atual presidente. E é uma situação que deixa a gente triste, né, revoltado, porque o convênio está ali para ajudar as famílias, né? Ajudar a vida. Não destruir a vida. Então, para mim foi uma votação totalmente assim, absurda, ignorante. E ainda o senador, né, o Romário, já entrou com um pedido de revogação. Acredito que outras pessoas assim, importantes dentro da política também estão se movimentando contra essa decisão. E eu acredito muito em Deus, né? Que isso vai mudar, não vai seguir não, porque é um caminho
caminho obscuro, é um caminho bem ruim para todo e qualquer brasileiro. Tá. Antônio, eu fiz questão de abordar esse assunto, porque eu vi a sua militância, mas nesse caso você tem interesse direto por conta de você ser contemplado. Mas você tem, eu tenho um entendimento comigo, eu aqui, outro dia eu vi uma colega sua, Solange Freitas aqui, eu tenho tido cuidado de não convidar os políticos. Não, eventualmente dá mais um período desse. Eventualmente a pessoa política já havia convidado a repórter lá em outrora, né? Mas eu penso que é bom nós falarmos sim de política, entender a importância de ter bons legisladores para poder estar questionando o executivo quando mandar esses decretos, quando fizer alguma coisa de forma monocrática, que às vezes uma decisão infeliz de você pode estragar e impactar a vida de milhares de pessoas. Ainda mais, André, porque assim, eu não falo somente causa própria, porque assim, eu graças a Deus eu trabalho, minha esposa trabalha, então a gente, se a gente dá a vida ali para estar pagando, a gente fica sem dinheiro, mas está lá pagando, porque não é o convênio 100% pagando. Eles pagam uma parte, a gente paga outra, e é alto, o valor é alto, cara, não é barato. As terapias não são baratas. E a gente dá a vida ali, deixa tudo ali, deixa o que a gente recebe ali, o tratamento. Então, mas eu estou ali trabalhando. Agora, você imagina a pessoa que nem convênio tem, nem tem com quem discutir isso, buscar uma solução, uma pessoa que está no SUS, uma pessoa que não tem esse atendimento vindo do Estado, como é que faz? Que não tem a saber. É que no seu caso você também tem uma sorte, você vê, Deus manda a cruz conforme a capacidade da outra parte de carregar. Você no seu labor aí de jornalista, né, você tem o dever de pesquisar, de ter a contra-informação para ver se algo é fidedigno, né? Então, para você vai buscar informação para saber, se inteirar das coisas. Pensa uma pessoa que tem condições de pagar e não tem a habitualidade de pesquisar sobre a coisa. Você é ignorante no assunto. Ignorante no assunto, você fica à mercê do que te falam e você acredita naquilo e acabou. E não é, cara. Assim, pra tudo tem saída. Esse papo que pra isso é assim acabou, não existe assim acabou. Existe sim uma forma correta de se tratar as coisas, respeitando a vida. Eu sempre acredito nisso. O respeito à vida tem que vir à frente sempre. E quando eu falo que eu não falo em causa própria, porque eu conheço pessoas que não têm mínimo de condições e sofrem diariamente com isso, porque precisam trabalhar suas crianças, precisam ajudar seus filhos e não conseguem. E os poucos que têm esse aporte, né, do convênio, essa contribuição, eles dependem demais daquilo, cara. E você tirar isso deles, né? Tirar isso de quem depende é um crime. Até porque não é de graça, você paga. O convênio é pago, você está pagando. É um direito. Sim, assim como existe essa eventual demanda e tantas outras pessoas que têm convênio, que não tem nada, nenhum tipo de anomalia, ou vai buscar. Então quer dizer que eles só estão lá só para ganhar? Exato. Porque eu, por exemplo. De tratar, não pode isso, não atendo isso, não atendo aquilo. Eu uso o convênio uma vez por ano. Exato. Mas está pagando lá, todo mês está pagando. Então eu acho que eles têm que trabalhar com a média. Exatamente. E poder absorver o risco do negócio deles. Uma vez que a iniciativa privada vem no país igual o nosso, que temos o SUS, e com a proposta de dar algo melhor, tem que ser melhor efetivamente. Sim. Né? Não ficar trabalhando de forma seletiva com aqueles que eles entendem que são sadios ou que é conveniente financeiramente para eles. Né? Exatamente. Né? Então é uma coisa que, ainda bem que a gente tem o Marcos Mion aí para representar a nossa bandeira, um cara assim, que eu sou fã e respeito demais como pai. É um espelho como pai para mim, assim, uma inspiração, na verdade, né? Então, e outras pessoas importantes também estão se envolvendo com a causa, eu acho importante, e a gente não vai deixar a peteca cair. E você também não tão menos importante, porque você, no caso, você tem a exposição diária, porque a TV ainda é um dos maiores meios de exposição, vocês impactam milhares de pessoas diárias, e é bom você também levantar
essa bandeira e tantas outras que a gente não conhece também. Que não conhece, que você não é impactado. Bacana, Antônio, falar desse assunto no começo, né? De mostrar esse lado humano. Todos que eu converso aqui, eu tento tirar, porque a pessoa com predicado é perfeita. O André da Corretagem, ele pode ser, não, mas e o camarada humano? E o Antônio humano? O Antônio é filho, tal. E o Antônio e a G, a minha amiga G? A gente é uma parceria, né? Assim, além, claro, do amor que existe no casal, né? A gente a cumplicidade, ela existe, o companheirismo principalmente. Somos parceiros, né? Eu acho que a gente está comentando essa condição, né, das crianças e tudo mais. O índice de homens que se separam da esposa por conta do autismo, ele é altíssimo. Porque o camarada não aguenta, o casal não suporta. E, assim, de verdade, eu não julgo porque só quem vive sabe. E só que, cara, o amor também, ele quando é forte, ele segura a onda, sustenta, te dá estrutura. E também, como se diz, eu preciso ser o apoio dela, ela precisa ser meu apoio. Para o bem maior que é o nosso filho. Então, isso também eu acho que nos uniu mais ainda. Além da paixão, da parceria, da amiga, da namorada, da mulher, da esposa, ela é minha parceira. A gente tem uma parceria assim pela família. Então, é minha parceira de vida. E eu agradeço a Deus, né, por ter esse tipo de parceria com a pessoa que eu escolhi para viver minha vida. E meu filho é um sortudo, porque ele tem uma mãe assim absurdamente incrível. Ela tá à frente em termos de preparo, até por esse lado que a gente brinca, né, aquela zenzona, tal, tranquilona. Ela tá à frente até mesmo nessa parte do entendimento. A minha esposa, eu tenho que ler matérias todos os dias, estou no jornalismo, hard news, diariamente vendo notícias, trabalhando com notícia. Minha mãe não trabalha com notícia, mas ela está mais formada sobre autismo do que eu. Hard news? Hard news é o jornalismo diário, né? Tá. É o que a gente faz hoje. Então, ele tem muita sorte também de ter a mãe que ele tem. Minha mulher, ela está à frente, anos-luz na minha frente, em termos de entendimento, de compreensão de tudo. Não que eu não seja, eu sou, só que ela está na minha frente. Mas também ninguém é de ferro, né? Eu sei também que eu preciso ajudar, preciso melhorar em muitas coisas para poder ajudar também. E a gente tenta, né? Para melhorar na vida, para também dar uma vida melhor para ela e para o moleque. E a gente está aí atrás disso. E vamos chegar lá. Agora vamos colocar essa roupagem agora do Superman da sociedade. E Antônio, você falou você trabalhava lá na Cosipa e tal, e aí foi para a TV Tribuna. Mas você fez corte aí na timeline. Porque antes desse período você trabalhou um período lá com o nosso amigo Manduca, né? Não, ali foi minha escola, né? Manduca, que eu fui cortando, né? Manduca do Esporte por Esporte. Esporte por Esporte. Saudoso Armando Gomes, que foi meu padrinho mesmo na crônica esportiva. Como foi a sua entrada lá? Foi bastante curiosa, né? Eu cursei Unimonte, aí eu comecei a fazer estágio na Unisanta por conta da minha amiga Ariane Rocha, que hoje o destino, né, juntou a gente na Tribuna, que hoje ela trabalha na rádio, na TRI, e eu estou no site, na TV, e às vezes na rádio também, né, fazendo tudo. E, poxa, minha amiga, né, de longa data, aí ela falou, poxa, Antônio, pintou uma vaga de estágio no Santa, tal. Não paga, né, tal, mas é aquilo, né, a oportunidade, não sei o que, tal. E normalmente o estudante ganha a bolsa, né? E, cara, imagina o constrangimento que eu causei na época, porque eu não era aluno do Santa, eu cursei no Santa, aliás, um abração para o Marcelo Teixeira, para a família Teixeira, que me abraçou também, tem o maior respeito, o maior carinho por mim, e eu também tenho esse carinho por eles, né? O Marcelo Teixeira também é um cara espetacular.
a família também espetacular. Então, deixar um abraço para a família Teixeira, por tudo que fez por mim também lá, o espaço que abriu com na pessoa do Armando Gomes, né, da família do Armando também. Então eu comecei a fazer estágio, aí eu fechava o Caderno Regional, que era o jornal da Santa Cecília, até hoje era, e eu era o último estagiário a ir embora. Ficava até o jornal entrar no ar e tal, aí eu saía correndo do Santa e para o Unimonte e entrava na segunda aula todo dia. Perdi a primeira aula, mas sabia que era uma coisa bem maior no futuro. Sim. E foi quando, nos Jogos da Unisanta, um repórter do Armando furou pneu, não sei se foi Miguel também, não quis isso. Brincadeira, né? Eu vi com eles hoje, eles falam até hoje. Que eu não sei até hoje quem foi o cara que não foi trabalhar no dia. Aí naquela época lá o Armando tinha o Ricardo. O Ricardinho, era o Samir, era o Vônia, a galera toda. O Léo, o Fontes, o Fábio Leão. E o Leonardo Fontes eu vi você outro dia com ele na... trabalhamos juntos, meu amigo, cara. Foi muito legal rever o Léo esses dias trabalhando na transmissão para fora do país, né, do Brasileirão. E então foi uma coincidência assim, muito louca, porque eu passei a fazer estágio no Santa, e a Denise Pires, que se tornou minha madrinha dentro do jornalismo também, né? Eu tenho um monte de padrinho e madrinha, que eu falo que as pessoas que me ajudam, assim, eu tenho maior gratidão mesmo. A Denise Pires, que foi apresentadora no Caderno Regional, no Santa Cecília também. E ficava ajudando o Armando no... E ela é apresentadora. Não, isso, até um tempo atrás ia pra lá e tudo mais, pro Armando. Aí ela me ligou, eu estava no meio da aula, Denise, eu saí da aula, ela vem pra cá agora. Eu vim pra cá agora, por que, Denise? Não, vem pra cá agora, tua oportunidade, vem pra cá. Dá um jeito. Assim. Aí eu peguei, fui pro Santa. Né? Porque já tinha meu carro, tudo, né? Aí fui pro Santa. Aí cheguei no Santa, a Paula Corlai, repórter da minha amiga, a Paula também. A Paula chegou, tipo, ela falou, vai que é tua, tal. Porque era da equipe do Armando que falou o jogo. E a Paula era repórter do Santa, né? Da TV Santa Cecília. E então, nem ela tá ali. Tipo, ela tava quebrando um galho e tal. E ela falou, minha amiga também. E me passou o repórter de quadra. Falei, fazer reportagem de quadra pro Armando, cara. Que legal. Eu vejo o Armando todo dia, né? Super fã do Esporte por Esporte, né? E, uma baita oportunidade, beleza. Fui pra quadra. Aí eu fiz o que eu sempre fiz. Meu trabalho. E o Armando curtiu. Eu sempre confiei no meu potencial. Eu sempre acreditei que, tipo, se alguém escutar e ver o que eu faço, vão me chamar para alguma coisa. E eu fui bem, cara, assim, no jogo e tal, né? E o Armando, no final do jogo, falou, garoto, eu gostei do seu trabalho, você foi muito bem. Mais pra frente a gente vai voltar a se falar. Mas ficou. Jogando Santos normalmente em maio, junho, se eu não me recordo, se estiver falando besteira. Se tiver, me perdoe aí os alunos e tal, mas era no primeiro semestre os jogos, né? Isso acontece no primeiro semestre. E aí eu estava fazendo a NET, né? A NET foi meu primeiro canal, que é canal de voluntário, né? O NET Cidade. Eu aprendi muito lá também com o Dario, com o Washington, o Vini. Aliás, o Vini foi um cara que me fez entrar no jornalismo também, que é meu parceirão da Fortec aqui na Praia Grande. Mandar um abraço lá pro meu amigo Família, que também... A família veio depois, né? Aí foi quando... Aí em agosto eu estava fazendo um jogo lá no CT, um jogo da base, narração pra NET. Aí meu celular toca, número desconhecido, tá? Eu atendo. Ô Antônio, tudo bem? Aqui é o Aldo, cara. Eu falei, Aldo? Aldo é o produtor do Esporte por Esporte. Eu falei, Aldo, legal, tal, bacana. Aí ele, quer participar da bancada com a gente, tal, esse fim de semana? Acho que era um domingo, se não me engano. Foi um domingo. Aí eu falei, claro, né? Com certeza, né? Aí ele falou, vem aí e tal, não sei o quê. Ela não gostou do seu trabalho e tudo, tá? Beleza. Aí eu fui no domingo, aí falaram, tem como voltar na terça? Aí eu voltei na terça, voltar na quinta. Aí, dei domingo de novo, aí, quando eu fui ver, eu tava na equipe. Se alguém falar, você entrou na equipe. Tava dentro da equipe. Aí eu perguntei, tá dentro da equipe, claro, tem a pergunta aí que pode ver aí como é que funciona, tá, não sei o que. Eu até fechei contigo, né, na época. Me ajudou muito também, obrigado. E, cara, foi assim, aí acabei entrando no Esporte por Esporte, meio que, entre aspas, sem querer, né, porque eu acho que tudo eu tenho de maneira natural. De maneira natural, sem querer que eu falo, né, assim, tipo, foi uma condição que aconteceu, uma coincidência que acabou ocasionando a minha apresentação ao Armando,
E a escolha dele, né, pra eu estar trabalhando com ele. E foi assim, cara, foi em 2009, se eu não me engano, eu fiquei 4 anos, 10, 11, 12, 13, 4 anos. No Esporte por Esporte, que aí quando começou, aí eu aprendi muito lá, cara. Aprendi o que realmente é ao vivo. O Armando era um showman, cara. O Armando era um cara da audiência, o cara do improviso. Ele dominava. Um gênio. O Armando, sabe o que ele me lembrava? Eu tinha um professor de direito chamado Rubens Lara. Ele dava aula. Ele tinha uma didática natural, porque fazia aquilo com muita... Ele pregava o que ele vivia. E o Armando, ele sentia um camarada muito emotivo, muito passional. Mas quando ele gostava, não gostava. Exatamente, autêntico, né? Autêntico. E ele conduzia aquilo lá do jeitão dele. Sim, é espetacular. Com muita simplicidade. Talvez o Aldo devia puxar a orelha dele no ponto, né? Mas ele ia lá do jeito dele e embora. Eu faço o que eu quero. E pronto. E te deu uma baita escola, cara. Eu falo da minha faculdade. A minha faculdade dentro da faculdade. E entendeu? como que é a sua transição do esporte por esportes pro Grupo A Tribuna? Então, aí eu passei a fazer jogos, né? O Armando começou a me escalar para a Rádio Atlântica, né? Tradicionalíssima Rádio Atlântica de Santos, que revelou muita gente. O Ademir está lá hoje, né? Hã? O Ademir trabalhou lá no Atlântico. Não sei de cabeça se ele trabalhou na Atlântica, se na Cacique, acredito que sim. Então, enfim, aí passei a viver esse mundo, né, da crônica esportiva, a mesma Vera, né? E, cara, era um sonho. E era uma coisa divertida pra mim, porque eu tinha meu trabalho, não era pra eu ganhar pão. Então era uma coisa que era... Eu fazia com amor, era totalmente amor ali, né? Aí era entrega ali pelo que eu gostava. E eu passei a fazer reportagem, plantão esportivo, até o Armando me deu a oportunidade de narrar um jogo. Eu lembro até hoje. Eu fiz Corinthians e Mojimirim, meu primeiro jogo narrado na vida, para a Rádio Atlântica, 2010, entre 2009 e 2010 já. E foi meu primeiro jogo. O Ronaldo ainda estava no Corinthians, se não me engano. É o ano que estava o Ronaldo no Corinthians, não sei, estou falando besteira. Ele estava no Corinthians já. Então, eu passei a fazer o que eu sempre quis. Começou ali. O Armando viu ali que eu tinha algum jeito para narração. Aí quando surgiu a oportunidade nos jogos da Unisanta, eu passei a ser repórter para dividir os jogos com o Armando, cara. Que pra mim era aquilo ali pra mim foi sabe, tipo, pô, tô no auge, tô voando na minha cabeça, né? Porque, pô, cara, tô dividindo aqui com um cara que eu sou fã, as transmissões, né? E passei a fazer os jogos da Unisanta, narrar os jogos da Unisanta. E na faculdade, a minha professora Cristiane Leite, inesquecível também, ela via meu esforço, minha correria. Eu sempre gravava os meus jogos, meu portfólio com o Gabriel lá na faculdade, no estúdio da faculdade. Então eu fiz um joguinho, Gabriel, tem como tu gravar pra mim? Levava lá, ele fazia portfólio mesmo, DVD pra mim, na época, pra eu levar nos lugares e tal, pra me vender. E, aliás, é um amigão também, o Gabriel, me ajudou muito. Foi pra TNT, inclusive, um período. E, então, foi assim, eu comecei a fazer muita coisa, e essa professora, ela via isso em mim, essa vontade e tal. Ela foi num jantar onde estava o Eduardo Silva. Um jantar de jornalistas, estudantes de jornalismo, né, da antiga mesmo, a pessoa que se conheciam, foi no jantar. E ela falou, poxa, eu tô com um aluno assim, e ele ama jornalismo esportivo, ele é apaixonado por isso. Tem como você trocar uma ideia com ele, dar um espaço para ele, só para ele te conhecer, para você bater um papo com ele? Aí, claro, pô, mas quem é? Ela falou, é Antônio Marcos. Ele fala, eu conheço o Edu. Eu tenho acompanhado ele no canal. Olha isso, o Eduardo Silva, que é ele é o máximo da crônica esportiva na Baixada Santista disparado, porque é um homem que é um dos fundadores do Sport TV, para quem não sabe, o Edu. O Edu é um dos fundadores do Sport TV. Era apresentador do Globo Esporte na época, hoje é Tribuna Esporte, mas era Globo Esporte com o Edu apresentava o Globo Esporte de Santos. E o Edu já me via nos jogos da NET, cara. Assim, poxa, aquilo ali foi muito legal, né? Aí a Cris me falou, fala pra ele vir aqui e tal, pra ele trocar ideia. Aí eu fui na emissora, ainda em São Vicente na época. Aí fui, conheci o Edu e tal. Aí ele falou assim,
Ele falou, vai mandando material teu que eu vou falar pra você o que precisa melhorar, tal, vou te dar uns toques, sei o que, tal. E foi assim, ele virou um tutor meu. Ele passou a ver meus trabalhos, eu mandava, tal, levava pra ele. Até que um dia ele falou, pô, vou te dar uma oportunidade. Na Copa TV Tribuna. Você vai dividir a transmissão com o Rodinei. O Rodinei tá no Grupo Globo hoje, do Sport TV. E aí, cara, foi o máximo, porque eu falei, caramba, vou narrar na Globo, né, cara? Assim, na cabeça da Globo era a tribuna, a região, né? Pô, Copa TV Tribuna, futsal. Aí eu fui fazer. Aí o Rodinei fez um jogo, um tempo, aí eu fiz o outro tempo, eu não me recordo assim de cabeça, se foi um tempo cada um, ou se foi ele fez um jogo, eu fiz o outro. Eu acho que foi um jogo inteiro mesmo, eu fiz feminino, ele fez masculino, não coisa. E daí pra frente, a agenda do Rodinei começou a ficar muito grande por conta do Sport TV, aí o Edu ficou sem o narrador mesmo. Aí foi quando o Edu começou a me chamar para fazer muito freela. Pontual. Isso. Trabalhos pontuais. Isso, e aquilo passou, querendo ou não, incomodar o Armando. Primeiro ele gostou, achou uma forma positiva e tal. Mas acho que uma coisa daquela, minha cria, tem que se definir, vai lá aqui. Aí começou a entrar esse papo, né, de, você tem que se decidir, Toninho, você fica lá, você fica aqui, nos dois lugares, não dá pra você ficar aparecendo, tal. Aí foi quando surgiu a oportunidade de emprego, né, foi em 2013, eu estava na Uzi Minas, fazia esporte pro esporte e fazia os freelas pra tribuna, só que esses freelas começaram a se tornar constantes, né, e o Edu abriu a vaga e o Edu fez o convite. Mas conversou antes com... É que nem clube, conversou antes com o Armando, falou, surgiu uma oportunidade aqui para todo mundo, tal. Aí, o Armando deu a benção e eu fui para a tribuna. Desde junho de 2013 eu tô lá. Fiz 9 anos de empresa, tô 9 anos de empresa. E lá na tribuna você começou fazendo o quê? Eu entrei como repórter de internet, só que assim, os eventos da casa, o Edu já com esse projeto, ele vai narrar os eventos, tudo no pacote, não vai nada mais por isso. Vai trabalhar como repórter e tal, aí quando tiver evento da casa, você vai narrar os eventos, e eu vou te colocar também no telejornal, o Bom Dia, que até hoje eu faço. Tá. Aí, comecei a fazer o Bom Dia também, na época Bom Dia São Paulo, né, regional, era o quadro regional do Bom Dia São Paulo, hoje é o Bom Dia Região. E foi então que eu comecei a fazer as minhas entradas no esporte da tribuna. Aí depois veio o Tribuna Esporte, depois veio o Corpo em Ação, comecei a apresentar também. E aí você ganha a confiança das pessoas, ganha a confiança da empresa, você ganha a amizade das pessoas. O Edu foi um cara espetacular comigo, cara. O Edu quando eu estava na justiça com o convênio, o Edu pagou 6 meses de tratamento do meu filho. Ninguém sabe também. Foda, né? Perdão, papai. Mas é um cara que ele nem gosta de falar essas coisas. Mas ele tirou do bolso dele, cara. E me chamava assim. E me dava dinheiro. E não era pouco não, cara. Que era dinheiro de construtora muito alto. E todo mês eu tinha o meu salário que ia embora. Não sobrava nada, pelo contrário, eu ficava devendo. E ele me ajudou durante 5 meses. E aí eu cheguei, eu falei, e aquilo, eu entendi o coração dele, mas aquilo me constrangia, porque meu pai trabalhou, acabei de contar a história da minha mãe, eu não aceitava na minha cabeça aquilo, eu não achava certo. Assim, não ele, a atitude dele, mas de eu ter que precisar daquilo, sabe? A gente sabe a necessidade, não é ser snob, não é ser orgulhoso, não é isso. Mas de entender que, poxa, ele tem a família dele, tem as coisas dele, sabe? Não tem que, sabe, ficar gastando comigo a parte. Eu ainda pensava, vou brigar para aumentar o salário aqui e tal, mas não dessa forma, né? Da pessoa que eu confio, que eu admiro, que eu sou fã, que é o Eduardo Silva, tá? Mas aí ajudando o tratamento do meu menino. No mundo corporativista tem lá suas métricas. E tem a questão personalíssima que você está buscando. Sim. Personalíssimo seria o narrador. Então eu até entendo a posição dele como diretor geral. Diretor na época. Então ele está vendo a maneira de poder dar paz. Mas ele é assim com todo mundo.
todo mundo, todo funcionário, cara, é um coração maior que ele. Ele é um coração. Aí, tá vendo? Ele é um coração em forma de pessoa. A gente vê aquela vozeirona lá, como que é? A voz marcante. A voz dele é marcante porque a voz dele, pra nós, ela nasce aqui, ela se confunde a história dele do esporte da região. Do esporte da região. E ele é um cara da várzea, é o cara do basquete, é o cara do vôlei, é o cara da bocha, ele mostra tudo. Né? Era Edu, Perina, tinha vários outros tem um monte. dos antigos da tribuna, e você sabe que o Edu fez história na Teletribuna, mas todos os demais que trabalham na Teletribuna, Pico acho que trabalhou lá, trabalhou no PT também, aquele outro rapaz do Morenão que morava aqui na praia, o Abel, a Fabiana Faria, aquela Paula Araújo, minha amiga também. Tinha só gente boa. Tinha tantos outros repórteres. Felipe Mancuso, que até hoje na Globo. O Leonardo. O Zanotti está com a gente. Inclusive o Leonardo, eu falei ontem com um amigo meu aqui, com o Quintino, que o filho dele corre de kart, vai dar aquela entrevista para você. Ah, que legal, hein? O Léo é parceiro também, aliás, é um cara absurdamente, é uma ferramenta, cara, trabalha demais. Eu lembro que há uns 20 anos atrás eu conheci ele, 15, 20, não sei onde que eu estava com ele comentou que se viu no quartel. Você viu aqui no Forte. Aqui e contou essa história. Então a história de vocês, Antônio, quando a vitória de vocês é a nossa vitória. Sim. Que vocês acabam nos representando. A gente vê lá o carisma da Tatiana, vê a Rosana hoje aí representando com maestria nessa parte de legislação, e entre tantos outros. Né? Sim. Que a tribuna e a afiliada, ela tem feito história e tem melhorado a vida das pessoas. Porque você comentou uma situação que eu quero pegar nessa situação. As pessoas têm que ir para a empresa, você tinha um propósito, você não estava nem para o salário, para o valor. Você renuncia de uma LX, uma empresa igual a Cosipa, o cara tem que ser peitudo, em busca do seu propósito, do sonho, e vai para uma... E daí você disse que... Aí você teve essa questão, por mais que às vezes o salário não te agregava, o Eduardo, quando viu que estava no momento pontual, ele veio e te ajuda, e você... A parte, porque eu não sei se é assim, não sei se você faz essa leitura hoje, mas para quem é de fora, você tá ali e misturar paixão com o negócio é um negócio meio complicado. Porque perde a lógica. Porque daí você acha que o seu trabalho ele tem que ser balizado por X coisa, e quem está te olhando de fora, que o editor olha o todo. O editor fala, não, aí você precisa fazer isso, e você agora traz para mim que aquele rapaz jovem que aparece para nós na telinha lá no final da noite, lá passando, como é o nome dele mesmo, o editor? O Alexandre Lopes, apesar que parece muito igual, Alexandre tem mais de 20 anos, não? Tem, pô, ele tem cara de menina, mas é mais de 30 já, tem que envelhecer só, beleza? Que o Alexandre Lopes, você falou, André, o Alexandre Lopes me transformou num jornalista completo. Ué, isso não tem a dúvida. Porque me transformou num jornalista completo. Porque me bancou como repórter, depois me bancou como editor, me ofereceu agora de coordenador. Isso poucas pessoas sabem também, mas eu não quis por opção, por conta de tudo que rodeia a minha vida, ou a coordenação ela acarreta... Você precisa dispor de tempo aqui para família. Exatamente. E na balança ia desequilibrar. Isso, desequilibrar nesse sentido, mas é um cara que só por oferecer e confiar esse tipo de cargo assim, super importante na empresa a uma pessoa que entrou lá, que teve dificuldades para se adaptar ao trabalho no começo, você vê que é um cara que realmente você com o tempo conquistou a confiança dele. E vice-versa também, né? A confiança dele também foi conquistada. Eu conquistei com o tempo, e ele também conquistou a minha, porque ele até por ser jovem, né? Tem toda a lance do amadurecer como também do jovem para o adulto. E a gente acaba contribuindo de uma forma, né, com a amizade e tudo mais, né? Nesse sentido, por ser mais velho, também contribui. Eu sei, ele fala isso, a gente, né, é uma troca, né? Tá. Isso é muito legal. Qual a diferença das atribuições, Antônio, do repórter,
do editor, do coordenador? Então, o repórter, a sua preocupação é trazer conteúdo para a empresa, né? Trazer bons conteúdos e contar histórias boas e fortes. Primeiro para ter audiência, obviamente, né? Segundo para realmente você contar a história das pessoas da onde você vive, né? Mas a ideia é você contar a história. Eu entrei como repórter esportivo, então eu tinha que contar histórias do esporte aqui na região. Então, eu cobri muita base do Santos. Eu queria mostrar como funciona o Sub-13, Sub-11, Sub-15, Sub-17 do Santos, como é que é o menino inicial lá. Eu até fiz uma série no Globo Esporte do Sub-11 ao Sub-20, como é que é a trajetória desses meninos. Então, poucas pessoas fizeram esse tipo de situação. Depois até a Globo fez um parecido com o que eu fiz, né? Claro, uma produção muito maior. Eu fiz como vídeo repórter, eu mesmo produzindo tudo. Eu era o câmera, eu era o repórter, eu fazia tudo. Eu fazia os office, tudo mais. Eu produzia. Então, aquilo também me fortaleceu muito, né? Me trouxe também bagagem, porque eu me viro, não fico dependendo não dependo desse para fazer. Não fica engessado, você tem mobilidade, né? Então, eu mesmo ia lá e editava meu material na ilha de edição, né? Hoje eu tenho que lembrar até como é que faz tempo quando eu edito, né? Mudou muita coisa, mas eu editava meus trabalhos. E o editor, em contrapartida do editor, ele tem que ter uma parte mais de organização, ele tem uma parte de, além de editar os textos, você precisa também ter uma parte de organização de equipe, saber também o feeling de cada repórter, o que cada repórter é melhor, qual a área que ele atende melhor, saber distribuir esse tipo de trabalho. E tá aquilo, né? Trabalhar também a audiência, né? Você tem que trabalhar também em cima da audiência, porque é o que mantém a empresa, né? E a sua vida laboral muda muito quando você sai da questão de reportagem, de fazer campo, né? E para ser editor? Não, muda porque é uma função totalmente diferente. Né? Antes de ele concluir para nós, eu vou deixar um recadinho para você que trabalha em qualquer área, não precisa ser jornalista assim como o Antônio Marcos, não precisa ser editor, de saber diferenciar e ter inteligência que às vezes não ir para as empresas conforme o salário, e sim o salário é de menos. Você saber as possibilidades, distribuir as possibilidades de crescimento que você tem na empresa. Não sei se vocês perceberam, ele entrou lá como repórter, né? E para chegar a editor, chefe, e ter a possibilidade de estar à frente de uma coordenação que teria uma visão macro, geral, que só não foi até por conta de poder dispor de tempo para poder militar e manter essa responsabilidade que ele tem junto com a esposa e na questão do filho. Bacana você estar falando isso, Antônio. Porque a gente fala, né? São escolhas, né? A gente. O meu sonho sempre foi trabalhar com narração esportiva, desde o início. Meu propósito de carreira sempre foi esse. Mas a vida acabou me encaminhando para outros caminhos, né? outras situações, outros setores dentro do jornalismo que eu acabei aprendendo a parte da reportagem, a parte da edição e a apresentação também. Então, foi um grande aprendizado para mim. Eu acabei me tornando um jornalista, né? Eu era um cronista esportivo somente. Hoje eu posso falar que sou um jornalista. O que pintar para eu fazer, eu faço. Mas é graças a esse tempo todo de empresa também e tudo que eu percorri. E o jornalista contemporâneo, porque a gente não deve esquecer de colocar essa questão da inteligência da aplicação das palavras para essa nova maneira de se comunicar, dessa parte da internet, as palavras-chave, da importância do título, do CEO, do Google, né? das iniciais da redação, sim, que tem que prender a atenção ali nas iniciais. Chamar atenção, né? Nas suas publicações, o título que ser um título chamativo, a matéria também tem que ser interessante, claro, mas um título já é mais de 50% do caminho andado. Tá. Daí, Antônio, bacana, eu tenho visto que recentemente, fora as narrações da Globo, eu via muito narração vossa lá no passado, você e o The Roses, né? Isso, para a tribuna, né? Até lembro uma vez, não sei se foi o último jogo do Neymar, Santos e Flamengo do Piauí. Foi o último gol do Neymar que narrei. Você que narrou aqui, né? Foi. Santos e Flamengo do Piauí, o segundo gol do Santos foi marcado por ele, pelo Neymar. O último gol dele na Vila antes de se transferir para o Barcelona. Aí eu guardo esse gol com muito carinho, né? E foi um golaço, né, para variar, né? Do Júnior. Do Juninho. Júnior, Neymar é o pai, né? Neymar é o pai. Aqui
no Instituto Neymar é o Juninho e tal. E esse fenômeno aí de jogador absurdo e também uma pessoa incrível também que é o Neymar. Sim. E você tendo esse privilégio de ter narrado o último gol dele, pergunta uma coisa. É outro cria de Bragança. Outro cria. Ele sabe, no Caldo Neymar. Dos campos, né? Dos campos aí de Praia Grande. Dos campos de Praia Grande. Não, tem que agradecer muito ele, o tio do. Você esteve aqui, né? Esteve aqui, o Benício esteve aqui conosco, né? O Neymar pai, eu sei que a vida dele é atribulada e o Júnior está nessa caminhada dele aí. Sim. Deixei ele agora focar para trazer aí. Ele é popstar, né? Não é porque ele nem queira, né? Porque não consegue, não dá. A vida do cara é absurda. É muita coisa em torno dele. Daí deixa eu Você teve informação privilegiada quando o Neymar teve para se transferir na época lá para o Barcelona? Então, apesar de eu trabalhar com esporte na tribuna, eu sempre trabalhei na parte do esporte olímpico, né? Tá. Eu não era setorista do Santos. Sempre tinha um setorista do Santos. Então, eu apesar de fazer o telejornal de manhã, eu não acompanhava o dia a dia, treino, essas coisas. A gente tem até hoje os setoristas do Santos, né? Os setoristas do GE, hoje é o Bruno Gutierrez, né? Aqui em Santos, e o Bruno Gilfrida lá em São Paulo, também outra cria daqui, saiu da tribuna, está em São Paulo, está na Globo, mas cobre o Santos por São Paulo. E tem também os repórteres da tribuna, né? O Bruno Lima e o Fulvio Feola também, que trazem fundo direto de reportagem do Santos. Hoje. Na minha época eram outros repórteres, mas informação privilegiada a gente... Não, depende muito do repórter. O repórter tem a fonte é boa, você vai ter informação privilegiada. Se você não tem um repórter sem fonte, é um repórter falido, né? O repórter não tem nada. Sim. Então, depende do repórter, não é nem o veículo que você... Você pode estar lá, você está com o microfone da Globo ali, a tribuna ali, é forte, fortalece. Atrai. A informação chega até você, chega. Mas algumas informações vai depender muito da competência do profissional. Competência e o network, né? Isso, exatamente. O relacionamento que ele tem, o conhecimento que ele tem de fonte, de tudo mais. Tá. Dia a dia do cara. Por que eu te perguntei isso? Porque naquela época lá, o Neymar tinha escritório, uma sala lá no andar ali na Ana Costa e estava para inaugurar a NR lá na Ana Costa. Sim. Né? E eu vou para a inauguração, fui convidada, né? E tava o Mauro Naves lá, e o Mauro sempre... O Mauro sempre teve informação, porque sempre. Também é o Mauro Naves, né? É o presidente, né? Conhecido no meio dos repórteres. Né? Ah, é? A apelido dele é presidente. Até por conta disso. Porque além de ser super bem informado, a informação vai para ele. Chega nele. É outro cara também fantástico. Tive poucas oportunidades de conversar, mas as poucas vezes que estive com ele, me tratou super bem. Cara humilde, cara. E o bacana, Antônio, agora que... Então nós ficamos lá torcendo para o Antônio da Globo. E o nosso Santos aí, jogando, começa a passar alguns jogos de Libertadores, na Comembol e tal, e você narrando lá na TV Comembol. Eu falei, peraí, mas o Antônio é da filiada da Globo, como que está narrando na Comembol? Como que funciona isso? Porque não é uma concorrência, né? Não é um concorrente. A Comembol é uma confederação, ela é a que comanda o futebol sul-americano. Tá. A TV é dela, né? E é um trabalho como freela que eu faço, então não tem problema algum. É um trabalho pontual. Autorizado, tudo, direitinho fazer. São trabalhos pontuais, né? Eu faço, ganho por fora, são freelas, né? E então, tranquilo, para mim é super bom, porque como a afiliada há muito tempo não faz jogos, né? Jogos profissionais, porque a Globo direcionou, né, para o Sport TV, são equipes do Sport TV que fazem os jogos, mesmo caseiros, né? Então eu acabei ficando sem evento para narrar além dos da casa. Isso não faz bem para quem gosta do meu caso, quem precisa, né? O narrador é que nem jogador, precisa jogar, precisa narrar. Então, é um narrador que não narra, ele não evolui. Mas é como a vida, né? Se você deixar de fazer alguma coisa que você sempre fez, você não vai evoluir, você vai parar ali e até regredir, a certo ponto. Então foi por isso, e tem me feito assim, tem me agradado, apesar de dar uma correria, né? Eu tô subindo serra direto, mas agradeço a Deus, cara, pela oportunidade, e agradeço por estar fazendo algo que, poxa, eu sempre gostei. Completa assim
minha semana, completa a minha... E semana passada eu vi você numa outra, um outro canal. Que é também para o exterior, né? É o Brasileirão Play, mais para os jogos para fora do país. Você estava que é um freela também. narrando, era Recife? Foi Náutico Esporte. Náutico Esporte. Para fora do país também. Náutico Esporte. Também só passa fora do Brasil. Tá, e aí também não conflita também. Não conflita porque não é mistura concorrente, né, da Globo. Então não atrapalha em nada, não influi em nada. E até porque, André, eu não sou narrador do Sport TV, né? Tá. Eu não sou narrador da Globo, então não tem, assim... O vínculo da imagem. Exatamente. Não é ainda, né? Quem sabe. Não é ainda. Quem sabe. A dona Mônica tá me olhando, que é chato. Quais são os predicados que precisa para ser um narrador, Antônio? Para ser um narrador, né? Não, se for falar um narrador da Globo desse eu não sei, porque eu sou um narrador. André, primeiro de tudo, eu acho que precisa de dom, cara. O cara que fala que aprendeu a narrar, pra mim não tá sendo totalmente honesto, assim. Tá. Uma coisa é dom, cara. Tem que ter o dom. E outra coisa também é uma boa dicção. Uma coisa que eu tive que também aprimorar da minha parte, porque eu sempre fui um cara que sempre falei muito rápido. Tá. Isso, a dicção pra TV não é boa. Então, fonoaudiólogo, então eu tive que fazer fono, tudo. Isso antes de eu entrar na tribuna, eu fiz fono antes de entrar lá, e quando eu entrei, por coincidência, a minha fono era a fono da tribuna, era a Cida Coelho, que foi quem me indicou fazer teste no Terra, nas Olimpíadas de Londres. Fiz o teste, 50 narradores, passei entre 10, os 10 que foram para os jogos, então, outra pessoa maravilhosa também, a Cida, outra pessoa que me ajudou demais, minha fono. Minha madrinha também. Tem 300 madrinhas e 400 padrinhos. Nós vamos sendo adotados, né? Sim, e é um carinho assim absurdo que eu tenho por ela. Então, ter boa dicção, ter dom. E eu sei que tem gente que questiona isso, mas é a minha opinião. Tem que ter voz, cara. O cara que não tem voz para narrar o evento, não chama atenção. Eu tenho isso comigo. Se a tua voz não tem potência, você não tem uma boa amplitude para narrar um gol, você não tem uma tonalidade de voz, né, para saber diferenciar o momento de você trabalhar o teu grave na transmissão, que é quando a bola está lá no campo de defesa, você tem que fazer de uma forma mais conversada. Estou falando para a TV. No rádio você tem que estar milhão sempre, tem que parar o tempo todo. Para não perder a atenção. Exatamente, até a pessoa não desligar o rádio, né? Não tem ninguém falando, desliga. Mas a TV não, a TV a pessoa está assistindo, então não adianta você querer enganar a pessoa está vendo. Está na área quente, então, a voz fica quente. Exatamente, o jogo cresceu, você cresce. E é aquilo, você saber trabalhar isso. Então o tempo te traz isso também, a experiência, a dinâmica e o fazer, né, o dia a dia. A sequência é tudo, cara. Para o narrador a sequência é tudo. Eu vejo até por conta desses jogos que eu tenho feito para Conmebol, inclusive deixo o convite para a torcida do Santos que eu vou fazer os 2 jogos, já Santos e Táchira, já saiu a escala, então. Que beleza. E a torcida, engraçado, né? A gente pode, se der tempo, tocar no assunto também do respeito a essa camisa que a torcida do Santos abraçou, né? E eu sou muito grato por isso. Que eu entrei na graça da torcida. E é uma torcida que muitos nem sabiam que eu fazia a narração, alguns já sabiam da tribuna, lembraram, mas muitos para muitos eu sou novidade. Até porque eu fiquei muito tempo afastado, né? Voltei agora e voltei com tudo, focado assim, no objetivo de profissão mesmo, que sempre foi. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado bem, estou com o apoio das pessoas, tanto da empresa onde eu trabalho. Então, quem é o seu ídolo na narração? Meu ídolo? Referência. No rádio, Ulisses Costa. No rádio. O Ulisses Costa, ele é o narrador que tem a melhor dicção, você juntando qualquer mídia, é a melhor dicção da narração é do Ulisses Costa. Ele consegue dar dinâmica, falar rápido e você entender o que ele está te passando. Você entende tudo que ele fala, transmite. Então eu sou muito fã do Ulisses. Gosto muito dele, fofão. E gostei do Silvério também, incrível, uma legenda, né? E na TV? Uma lenda da crônica. Na TV, o meu ídolo maior já não está mais entre a gente, né? Que é o Luciano do Vale, que é disparado, assim, cara absurdo na qualidade do Luciano. Ele conseguia trazer uma emoção, que era uma emoção quase que de rádio para a TV, cara. Sim. Então ele te levava para o jogo, né?
E não só no futebol, no boxe, né, com o Maguila, né, aquelas outras. Então o Luciano, o Galvão. O Galvão é um marco, né? Eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente pro Galvão, né? Marcou a infância, a vida de muita gente, né? Então, mas será que o Galvão é legal? Porque marcou, era ele e tinha um outro senhor lá na o Galvão nem narrador era, né? Ele começou como comentarista, se tornou narrador também por conta do destino, né? Que acabou, né? Que a gente fala, né? Eu tenho uma passagem engraçada do Galvão, né? Eu fui num treinamento da Globo, só para narradores, né? E dentro desse treinamento, eu preocupado, né? Com a profissão, né? Esse negócio de tipo, cada vez mais jovens aparecendo, né? E eu falei, poxa, eu tô passando aí e ainda não peguei, né? Esse carro aí da profissão do narrador. Aí ele falou, quantos anos você tem? Aí eu tinha 35, né? Eu tô com 40 hoje. 41. Aí eu falei 35, ele falou, tá velho, tá velho. Aí outro, calma. Eu comecei mais velho que você, ele falou, né? E tô aqui até hoje, na época que você tem 70 e poucos. E ele falou isso no Bem Amigos, cara. Ele não citou meu nome, obviamente, mas ele lembrou, tanto que depois a Nádia Malad, que é a repórter de Curitiba da Globo, excelente repórter também, colega de trabalho nosso. E ela falou, pô, tu ficou famoso, tu viu que eu falou de você no Bem Amigos? Eu falei, pô, não vi, cara, porque eu fui descansar e não assisti o programa. A gente tá em treinamento, acordar cedo no outro dia. E ele citou. Então, é um cara que é uma lenda, né, dentro da narração esportiva, o Galvão. O Galvão é um cara que o ambiente fica diferente. Sim. É o Galvão, cara. Ele tá na nossa mente, ele narrou a nossa última Copa, ele narrou lá a Copa de 90, que para nós foi história. Sim, sim. Narrou lá em 2002. É uma voz marcante. A Fórmula 1, eu escutava do Senna, todo domingo eu escutava o Galvão. Então é uma voz que me marcou muito. Então, assim, um ídolo, eu falo, puxa, um ídolo. Eu tenho ele como ídolo por conta disso. É uma pessoa que ela é a... Como eu posso falar para você? Ela é a... Quando você fala de narração de TV, você não tem como não falar de Galvão Bueno, né? Ele está na história da narração esportiva para TV. Então é um cara que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande. E agora tem outros assim, que a gente gosta de acompanhar. Eu gosto muito do Paulo Andrade na ESPN, eu acho o Paulo muito bom. E aquele rapaz do TNT lá, Então, mas aí são questão de gosto. Eu acho bacana, ele transmite uma emoção quando ele narrou aquele jogo do Barcelona e PSG, quando... É o Reni, você fala? O Reni é um estilo diferente, né? Um estilo novo também de transmissão. Eu sou mais daquele do... Eu curto outros estilos, não que não faça bem o trabalho dele, entrega o trabalho, obviamente que entrega, tanto que tá anos aí fazendo, pelo amor de Deus. Mas assim, tipo assim, meu ídolo assim eu gostava muito do Luciano, e como eu já sou número baixo, meu pai tinha um radinho, cara, a gente estava jogando bola, mas quando meu time ia jogar, ficava lá vendo o Osmar Santos, cara. Osmar Santos é o Pelé, né? O Pelé do rádio. Eu não tive essa chance de ouvir o Osmar, né? Assim, era muito pequeno, não tive essa oportunidade. Vi depois. Aliás, quando eu era muito pequeno, mas assim, não entendia ainda, né, o que era uma narração esportiva, assim. Mas a gente vê, a gente escuta hoje gravações e o cara é um fenômeno. Tá. Não tem nem o que falar. Antônio, cara, eu sou um cara privilegiado, porque eu sou muito vitorioso. Eu costumo dizer aqui que minhas vitórias não vêm através de fruto do meu trabalho. Todos os meus amigos, a gente tem um ciclo de amigos que a gente tem amigos próximos. Sim, sim. Inclusive um deles fez uma festa grande recentemente e eu não fui porque eu estava doente. E eu vendo a sua vitória assim, eu fico lisonjeado a sua vitória, a vitória da Gil. Estou te falando de coração, não sou de fazer merda. Eu lembro lá do Antônio lá do passado, e a gente ia daquilo que podia fazer para tentar de alguma maneira me empurrar, porque eu vejo o seu trabalho muito parecido com o trabalho do artista, né? Que não é muito diferente. Então, eu fico grato de você ter vindo aqui. Desculpa pela demora. Agradecer também ao Grupo Globo, a TV Tribuna. Não sei se tem essa questão de liberação ou não, mas de qualquer forma, agradecer também, até por ter formatado, não só meu amigo, como várias outras pessoas. Sim. Eu já tenho uma agenda futura com alguns ex-profissionais de lá. E quais são os projetos futuros do Antônio, pessoal, para essa parte...
Pro lado profissional, eu agora voltei a fazer as narrações, é uma coisa que eu... Esse é o seu sonho? Que é o meu norte, sempre foi. Mas de uma forma diferente, né? Eu entrei de uma forma mais leve, eu estou me divertindo. Que eu percebi. Até mandei para o Tamadinho, está brincando. Então, eu entrei nessa linha da diversão porque é algo que me dá prazer, então eu vou me divertir. Se é para ele acontecer, vai acontecer. Se eu vou conseguir um contrato com uma emissora, sabe, uma potência dentro da crônica esportiva, televisiva, canal fechado, essas coisas, isso é o tempo que vai dizer. Mas só o fato de estar fazendo de novo, isso está me dando prazer, de trabalhar, prazer de estar fazendo, prazer de estar estudando. Eu tenho inglês, eu não voltei a fazer inglês por conta da narração esportiva, porque agora, né, principalmente agora que eu estou fazendo pro exterior, a gente não pode vacilar, né? Sim. A linguagem é toda ela diferente, né? Ela é toda ela traduzida, né, no caso. Traduzida não, perdão, toda ela em inglês, eu tenho que saber fazer a leitura, falar inglês em determinado momento, então não posso vacilar. Eu voltei a cursar, isso mexe com a tua mente, te deixa vivo, tá estudando, até mandar um abraço pro meu professor, o Ed, my teacher. e é uma coisa que me trouxe vida de novo. Acho que a narração esportiva ela me trouxe algo que eu tinha perdido. Tá. Eu estava vivendo muito no automático. Então hoje eu voltei a viver algo que me faz feliz. E estou vivendo. É um dia atrás do outro, é um jogo após o outro. E vamos ver o que vai acontecer. A gente tem metas, tem objetivos, né? Claro, não estou aí de graça também, me divertindo. Não, estou fazendo para me divertir, mas a forma da entrega é leve, não com aquela obsessão de tipo, eu tenho que conseguir alguma coisa, alguém tem que me contratar. Porque quando você trabalha com esse tipo de situação, existe um bloqueio, parece, até uma coisa que te atrapalha, uma coisa que te atrasa. Então eu estou trabalhando de forma leve, estou entregando. E tá bacana. E estou me convidando para mais trabalhos, então eu acho que estou gostando, então para mim tá bom. Eu acompanho desde lá de outrora, né? Não sei se a técnica é sua ou se você é dos contratantes, e eu percebo que sempre quando eles aumentam o áudio do campo, da interna corporis, fica mais emocionante. O som ambiente é todo. A gente faz muito off-tube, né? A gente faz muita transmissão assistida pela TV, né? Sim. Ainda mais essas internacionais, não tem como a gente fazer na rua, por exemplo, né? Mas faz falta. Eu trabalho com quase que no talo, né? O ambiente, né? Falar com eles comentar no ponto, porque aí a coisa fica diferente e tá bem bacana. Antônio, já que você é o camarada do inglês agora, né? Pessoal, se quiser te achar lá nas redes sociais, qual é o seu endereço no Instagram? É o Instagram que o meu amigo Nino Júnior falou? É @Antônio Marcos Narra, no Insta. E no Twitter, que é o que bomba no esporte, é o @Antônio Marcos NR, também de Narra. NR Narra, Neymar? Antônio Marcos NR, é o Twitter. E minha página profissional no Facebook é Antônio Marcos Narrador. Show. Perdão, peraí, deixa eu passar direitinho. Vamos lá porque para mandar furo, né? A página do Face, vou passar certinho. Porque a gente tem usado, né, mais o Instagram e o Twitter, mas o Face tem a nossa página profissional que também ajuda bastante. Vamos lá. Opa! Vou achar aqui. Peraí, calma, vai dar certo. Antônio Marcos pode gritar. Antônio Marcos pode gritar. Eu lembro que uma rede social chama bordão, é essa. A Eva Bordão que também caiu na graça da torcida do Santos. Da torcida, e autêntico é meu, até que alguém pegue, mas é meu. Antônio, e aí, semana que vem, o Santos passa pelo Tátira o primeiro jogo é fora, né? Quarta-feira que vem, primeiro jogo fora. Segundo jogo na Vila, eu acho que passa. Acho que tem tudo para passar. Se nada internamente atrapalhar, acho que passa. Tá. Porque o problema do Santos é o Santos. É ele, ali a comissão, é o trabalho deles ali. Qual o palpite seu pro jogo? Eu não sei.
Placar, não sei te dizer. E vai depender muito, André, também, que a gente, não sei quando vai entrar o podcast, tem clássico Corinthians de novo na Arena, né? Entra na terça-feira. Então, na terça. Então Terça-feira. Já tô falando aqui sem saber o resultado mas do jogo. Vamos dar palpite pro jogo. Mas pro Tati já passa. Eu acho que empata lá, 1-1, e vence aqui, 2-0, 1-0. Gol de quem aqui? Marcos Leonardo, esse moleque tá voando. E o Léo Batistão. E o passe de quem? Aí é uma troca dos dois. O gol do Batistão, o passe do Marcos Leonardo e o gol do Marcos Leonardo. Eu acredito. A Camille vai dar um close no Antônio, né? Você pode narrar o gol do Marcos Leonardo contra o Desportivo Tátira? Caramba. Só uma palhinha. Vamos lá. 42 segundos tempo. O do Russo que ele vai escalar. Não, o Léo Batistão não joga, eu falei bobagem, gente. Perdão, o Léo Batistão tá suspenso, né? Expulso, né? Então não vai ser o Léo Batistão. Marcos Leonardo. Não, tá no primeiro, mas o segundo vai poder jogar. É o segundo jogo, é o de 2-0. Vamos lá, deixa eu lembrar quem joga, né? Meu Deus, ele pegou uma sinuca agora. Desce o Santos para o campo de ataque, domina Ângelo. Leve, solto, pra cima do marcador, vai chamar pra dançar, pega a mão dele, balançou, passou, cruzou na área, vai voar de cabeça, vai gritar! Gol! Respeita essa camisa! É isso aí, só quem é amigo que pode crer ao vivo e a cores, né? É isso aí, vamos ver, já pensou só um golzinho desse? Vai sair, com certeza. A nossa audiência vai ver e ouvir na terça-feira, né? E na quarta-feira nós vamos poder ratificar com o gol do Marcos Leonardo. O cruzamento do Ângelo, né? Dois bons meninos. Né? Dois bons meninos. O Ângelo, eu gosto muito do futebol do Ângelo. Eu penso que ele precisa de alguém mais maduro do lado dele para não só soltar a bola mais rápido e fazer aquilo que ele faz nos momentos certos. Ele vai ser um dos melhores do mundo, eu não tenho dúvida disso. Mas precisa jogar para isso também. Esse negócio de ficar entrando só no segundo tempo. Sim, mas tem muita coisa no futebol que é subjetiva. Eu até fiz um comentário com meu pai, eu falei, pai, será que eles não estão preservando o Ângelo? Será que eles já não venderam o Ângelo e precisa entregar o moleque redondo na metade do ano? Eu vi isso em 2013 com o Neymar, né? Mas o Neymar ficou bastante tempo, ele saiu com 21 anos daqui. Né? O Neymar foi muito bem trabalhado, saiu daqui pronto. O Ângelo não está pronto. Mas tem muito para evoluir, crescer, e a gente tem dúvida que vai crescer. Mas talvez o Santos até por conta... O Ângelo estão com 15 anos também, a gente tem que lembrar isso. Até por conta da necessidade do Santos, talvez não vai esperar esse processo de maturação, porque a pior coisa que tem é que, como você falou, se acontecer a narração, vai acontecer naturalmente. Agora, ruim quando você está abaixo de uma instituição, os seus interesses, eles são muito significantes. O interesse do Santos, infelizmente, é imediatista. Fizeram muita besteira ano passado. Sim. As direções. Toninho, muito obrigado. Imagina. Você sabe, leva meu abraço para a família. Minha amiga G, Tranquilaça. Cara, tranquilaça, de boa. Pro filhão. Qual o nome do filhão? Arthur. Pro Arthur, para todos da família, para sua irmã que eu de vez em quando tenho encontrado ela aqui na sala lá. No cartão. Pra mãe, pro pai. Tá? Devina, o pai Antônio, o irmão Leandro. E você saiba que você tem um amigo aqui do outro lado. Recíproca verdadeira. Um amigo que ia de carro junto lá para a emissora. Agradecer ao Marcelo, agradecer ao pessoal da família do Armando também. Sim. Que lá deu oportunidade para você, deu oportunidade para mim, como corretor de imóveis, né? Ia lá dar os meus palpites lá. E obrigado por te ter aqui. Imagina, tamo junto, André. Não devemos falar do pagode, né? Mas se você não sabe, você já vai sair daqui com uma senha, que você vai ter que voltar. Porque eu preciso contar pra vocês que o homem era cantor. Tá pensando, esses 2 metros de altura é só de narrador galante? Não, o cara era um modelo, cantor. Bons tempos. E diz ele que joga bola também, né? Agora a gente engana um pouquinho, mas não joga nada, não. Tonho, vou te convidar mais pra frente. O Santos está perto da final da Sul-Americana. Quem sabe é com o Santos campeão da Sul-Americana. E nós vamos bater um papo aqui antes, de forma sufocadas até ao vivo, né, Camilo? Vamos se organizar para fazer um ao vivo aqui e contar outra história do Antônio Artista. Vamos, que essa parte também é muito legal. Desde já, pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal, deixar o like, deixar seus comentários. Também, a partir de agora, estamos em todas as plataformas digitais, tá? Legal, André. Isso aí. Vamos esperar crescer e vamos embora. Pra cima. Um abraço. Valeu, gente.
Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case.